Indiferença não é frieza, é liberdade emocional. O poder de escolher onde investir nossas energias e manter a paz interior. Demócrito. Há muito tempo, César, o Magnífico, decidiu visitar um filósofo chamado Demócrito, que morava na cidade de Atenas. Muitas outras pessoas importantes desejavam conhecer César, mas Demócrito, que não parecia interessado, estava contente e relaxando em sua tenda cercado por seus melhores amigos, gatos. Essa aparente falta de interesse chamou a atenção de César e o deixou curioso sobre o filósofo. Quando César procurou Demócrito em uma parte de Atenas, encontrou-o deitado ao sol. César cumprimentou-o e perguntou se havia alguma coisa que ele quisesse. Demócrito, o filósofo, respondeu que sim. Apenas aguente um pouco do meu vinho. Isso causou uma grande impressão em César. Apesar de ser um poderoso imperador, ele admirava a confiança de Demócrito e sua independência. César mais tarde disse a seus seguidores honestamente: se eu não fosse César, eu gostaria de ser como Demócrito. Demócrito manteve-se fiel a si mesmo, não se importando com a riqueza de César ou seu status, agindo da mesma forma, independentemente do poderoso imperador. Ao contrário de outros, Demócrito não buscava a aprovação de César nem temia sua desaprovação. Mesmo que César fosse um homem muito poderoso, ele não conseguia controlar Demócrito. Por quê? Indiferença. Porque Demócrito não se importava com o que César pensava, e isso o tornava indiferente às opiniões dos outros. Embora as pessoas geralmente vejam a indiferença como algo ruim, acreditando que significa não se importar com os outros, este ensaio mostra que a indiferença pode, na verdade, ser uma ferramenta útil e poderosa. O vídeo explica como a indiferença pode ser benéfica, destacando algumas vantagens de adotar essa mentalidade. Abraçando a liberdade e a autenticidade. Na vasta tapeçaria da sociedade, é uma observação comum que a maioria dos indivíduos tende a adotar uma mentalidade semelhante à de uma ovelha, em conformidade com as normas estabelecidas, espelhando o comportamento de outros e navegando nos caminhos bem trilhados pela sociedade. Embora essa inclinação ofereça uma sensação de proteção e segurança, protegendo um de críticas potenciais, também coloca em risco sufocar a individualidade. Aqueles que ousam desviar-se da norma frequentemente enfrentam críticas, ridicularização ou mesmo ostracização. O medo generalizado de não pertencimento, enfrentando rejeição ou tornando-se um ponto fora da curva na sociedade, muitas vezes orienta indivíduos afastados de seguir caminhos menos viajados. Como filósofos como Arthur Schopenhauer e os estoicos argumentam, o peso das opiniões alheias não é tão significativo quanto comumente percebido. Para perseguir nossos sonhos ou expressar uma persona autêntica, devemos cultivar a indiferença a certas convenções e opiniões sociais. No ensaio Autossuficiência, de Ralph Waldo Emerson, ele defende a ideia de que, apesar das pressões da sociedade para se conformar, os indivíduos devem se esforçar para serem verdadeiros consigo mesmos e cultivar o pensamento independente. Ele defende uma mentalidade de indiferença em relação às opiniões de outros, ao mesmo tempo em que nutre confiança em si mesmo. No entanto, Emerson também preveniu contra o isolamento completo do mundo, enfatizando a importância de manter um equilíbrio harmonioso entre autenticidade e engajamento com a sociedade. Como Emerson eloquentemente coloca, é fácil no mundo viver depois a opinião do mundo, é fácil em solidão viver após a nossa, mas o grande homem é aquele que, no meio da multidão, mantém com doçura perfeita a independência da solidão no reino da liberdade e autenticidade. A potência da indiferença está na libertação alcançada, mantendo-se fiel a si mesmo e não sendo excessivamente dependente das opiniões dos outros. Cultivando a resiliência emocional. Na antiga cidade grega de Atenas, um visitante da escola de filosofia de Epicuro expressou profunda preocupação com a ameaça potencial à sua vida. Ele temia que o imperador pudesse prendê-lo ou bani-lo de Atenas. Epicuro, no entanto, afirmou que tais eventos externos estão além do nosso controle. O único domínio que realmente possuímos é a nossa vontade, ou, em outras palavras, nossa atitude em relação a esses eventos. O significado dessa perspectiva reside na crença estoica de que nossas respostas emocionais às circunstâncias estão de acordo com nossa atitude. Os estoicos afirmam que a qualidade de nossos pensamentos desempenha um papel fundamental na forma como navegamos pelos desafios. Por exemplo, se percebemos ser preso ou banido como inerentemente terrível, é provável que experimentemos horror e turbulência emocional,
quando tais eventos se desenrolam. Inversamente, se vemos essas ocorrências como meras manifestações do indiferente funcionamento do universo, nem inerentemente bom nem ruim, nós fomentamos resiliência emocional e podemos lidar melhor com a adversidade. Os estoicos defendem manter uma atitude de indiferença, especialmente para coisas além do nosso controle. Epicuro falou em cultivar desprezo por eventos externos, enquanto valorizamos aqueles que estão sob nosso controle, como nossas opiniões, buscas e ações, decorrentes do nosso poder de escolha. O poder da indiferença, no sentido estoico, reside na capacidade de discernir entre elementos controláveis e incontroláveis e investir menos energia emocional na última. Essa perspectiva estoica permite que a mente permaneça tranquila em todas as circunstâncias. Diante de desafios como a prisão, a abordagem estoica incentiva a aceitação, reconhecendo-o pelo que é, enquanto enfatiza a agência interna. O famoso sermão da oração da serenidade, muitas vezes associado à AAS, Alcoólicos Anônimos, e a outras organizações, encapsula essa sabedoria estoica. Conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber a diferença. Cultivar a indiferença para com eventos além do nosso controle é um caminho para a serenidade emocional, evitando o jogo do poder. No intrincado jogo do poder, especialmente no cenário político e corporativo, os indivíduos muitas vezes se envolvem em estratégias complexas para ganhar vantagem, acumular influência e manipular situações em seu favor. No entanto, aqueles que buscam alcançar o sucesso muitas vezes enfrentam uma escolha difícil: envolver-se em práticas duvidosas para avançar na escada do sucesso ou permanecer fiéis a princípios éticos e morais, enfrentando possíveis desvantagens no processo. A indiferença estratégica à manipulação e ao jogo de poder oferece uma alternativa valiosa. Em vez de ser arrastado para o turbilhão de jogos políticos e alianças estratégicas, uma abordagem indiferente permite que os indivíduos mantenham sua integridade moral e ética. Isso não significa ser completamente desprovido de táticas e estratégias, mas envolvendo-se com um senso de desapego emocional. Ao cultivar a indiferença ao jogo do poder, as pessoas podem concentrar sua energia em construir relacionamentos autênticos e contribuir para o bem comum, em vez de sacrificar princípios fundamentais para ganhos temporários. A indiferença aqui não se traduz em apatia ou falta de engajamento, mas sim em uma abordagem estratégica baseada em valores sólidos e integridade. Aqueles que praticam a indiferença estratégica podem navegar pelas complexidades do poder sem serem consumidos por ele, mantendo uma visão clara de seus objetivos e valores fundamentais. A capacidade de permanecer indiferente às manipulações e artimanhas do jogo de poder confere uma vantagem única, permitindo que os indivíduos se destaquem pela integridade e autenticidade em um mundo muitas vezes dominado por estratégias questionáveis. Aprimorando a tomada de decisões, a sobrecarga de informações e escolhas na vida cotidiana pode ser esmagadora. Em uma era de constante estímulo e opções, muitos indivíduos se veem sobrecarregados pela necessidade de tomar decisões frequentes em várias áreas da vida, desde escolhas profissionais até opções de consumo e relacionamentos. Nesse cenário, a indiferença pode ser uma ferramenta valiosa para simplificar o processo de tomada de decisões e aliviar o peso das escolhas. A filosofia estoica enfatiza a importância de discernir entre o que está sob nosso controle e o que não está. Ao cultivar a indiferença em relação a fatores externos e eventos além do nosso domínio, podemos concentrar nossa atenção e energia naquilo que realmente importa. Isso não significa ignorar completamente as decisões ou desconsiderar as consequências, mas sim adotar uma postura equilibrada em relação às possíveis ramificações. A indiferença na tomada de decisões não implica apatia, mas sim a capacidade de manter a clareza mental e o foco nas prioridades essenciais. Eliminar o ruído desnecessário das preocupações externas permite que os indivíduos ajam com mais determinação e confiança em suas escolhas. Ao recusar-se a ser consumido por cada pequena decisão e direcionar a atenção para o que realmente importa, a indiferença pode ser uma aliada na busca de uma vida mais simples e significativa, fomentando a autenticidade em relacionamentos. A complexidade das interações humanas muitas vezes cria um campo minado emocional, onde as expectativas, julgamentos e demandas dos outros podem moldar significativamente nossas ações e sentimentos. Em um esforço para agradar a outros,
e se encaixar nas normas sociais, os indivíduos podem perder de vista sua autenticidade, adaptando-se a máscaras sociais e sacrificando a expressão genuína de seus pensamentos e sentimentos. A indiferença nas interações sociais oferece uma abordagem alternativa, permitindo que os indivíduos se libertem das amarras das expectativas externas. Ao cultivar a indiferença em relação à aprovação ou desaprovação alheia, as pessoas podem abraçar sua verdadeira essência e se relacionar com os outros de maneira autêntica. Isso não significa adotar uma atitude insensível ou fria, mas sim liberar-se do peso excessivo das opiniões alheias. Ao fomentar a indiferença nas relações, os indivíduos podem estabelecer conexões mais genuínas e profundas. A necessidade incessante de buscar validação externa pode dar lugar a relacionamentos mais autênticos, onde a aceitação mútua é baseada na verdadeira compreensão e apreciação mútua. A indiferença aqui não se traduz em desprezo pelos outros, mas sim na liberdade de ser verdadeiro consigo mesmo, enquanto aceita os outros em sua autenticidade, desenvolvendo a paciência. Vivemos em uma era de gratificação instantânea, onde a pressa muitas vezes obscurece a importância da paciência. Em um mundo que valoriza resultados rápidos e soluções imediatas, a capacidade de esperar e suportar a incerteza é uma habilidade cada vez mais rara. A filosofia estoica, mais uma vez, destaca a virtude da paciência e como a indiferença desempenha um papel fundamental nesse aspecto. A indiferença à urgência e à impaciência permite que os indivíduos adotem uma perspectiva mais ampla e focada no processo. Em vez de serem consumidos pela necessidade de resultados imediatos, podem manter a compostura e a determinação, mesmo diante de obstáculos e atrasos. A paciência decorrente da indiferença não é uma aceitação passiva, mas sim uma abordagem ativa e resiliente diante das vicissitudes da vida. Ao cultivar a indiferença em relação ao ritmo frenético da sociedade moderna, os indivíduos podem encontrar um espaço mental para cultivar a paciência. Essa paciência não é apenas uma virtude em si, mas também uma aliada poderosa na consecução de metas a longo prazo. Ao manter o foco no processo e permanecer indiferente aos caprichos temporais, os indivíduos podem desenvolver uma resiliência duradoura e uma capacidade de navegar pelas complexidades da vida com calma e graça. Em resumo, a indiferença, quando cultivada com sabedoria, pode se revelar uma ferramenta valiosa em várias áreas da vida. Desde promover a serenidade emocional até aprimorar a tomada de decisões, fomentar relacionamentos autênticos e desenvolver a paciência, a indiferença pode oferecer uma perspectiva equilibrada diante das complexidades da existência. No entanto, é crucial destacar que essa indiferença não é um estado de apatia total, mas sim uma postura consciente baseada na aceitação do que não pode ser mudado e na focalização do que realmente importa. Ao incorporar essa filosofia de indiferença ponderada, os indivíduos podem encontrar um caminho para uma vida mais equilibrada e significativa. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar as notificações para mais reflexões e autodescobertas. Venha fazer parte da nossa comunidade. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo.